Queridos amigos, Shalom, uma boa noite para todos, que o Eterno esteja com vocês. Muito obrigado por todo o carinho de vocês, tá? Existem coisas que a gente muitas vezes demora até para acreditar, né? Mas quando se fala do Brasil, é difícil não acreditar em loucuras, porque são tantas loucuras que acontecem nesse país que muitas vezes, quando você sai do país, se sente envergonhado de falar que é brasileiro, devido aos tipos de coisa que acontecem aqui. O Lula está preso. Está cumprindo pena, condenado em 3 instâncias. Já tem um segundo processo condenado em primeira instância e tem mais 6 processos para responder. Ele é condenado por corrupção, lavagem de dinheiro e por aí vai. Agora, o mais incrível de tudo é o cinismo entre as autoridades. Aquelas mesmas autoridades que prendem você por dizer que sente vergonha deles. Agora, vejam vocês, a atitude de certos indivíduos, se é ou não vergonhosa, é no mínimo vergonhosa, descarada. É uma pouca vergonha o que acontece aqui. Às vezes eu até penso, falo pessoal, não acredito nisso, mas às vezes eu penso, será que o Lula é bruxo? Fez alguma bruxaria tão poderosa assim para enganar as pessoas? Claro que não, né? É só uma brincadeira. Mas eu acho incrível quando eu vejo autoridades, pessoas estudadas, letradas, pessoas realmente em condições de fazer tantas coisas, de, sabe, melhorar a vida de um país inteiro, da população, e de repente essas pessoas se encurvam para um semi-analfabeto que fez tanta loucura no país e que tem única e exclusivamente o pensamento de poder, de domínio. É uma vergonha ver pessoas que se esforçaram para estudar e se formar e depois dobrar os joelhos para um analfabeto, aceitando ser dominado por aquele analfabeto. Só muito dinheiro para fazer isso, acredito eu. O Lula deu uma entrevista aí para a Folha de São Paulo e para o jornal El Dia, por intermédio da Mônica Bergamo, né? Chegou a todos nós. E sabemos que ele falou muita asneira, o que é típico dele, ele mesmo já é uma asneira, né? O Lula mesmo, eu acho que é uma peça desgastada que estava no mundo aí e não funciona mais para nada, não presta para nada mais. E falou muita besteira. E atacou o governo Bolsonaro, é claro que ele não quer que o Bolsonaro seja bem. Agora, ele está tentando se aproximar do general Mourão, porque ele sentiu uma certa fragilidade ali. O Lula não é bobo. Ele não é bobo. Ele é mais esperto do que se imagina. Inteligente ele não é, mas ele é astuto. E o cara astuto, ele é pior que qualquer coisa ruim. Ele usa de astúcia e ele está tentando se aproximar do general Mourão, elogiando, agradecendo, batendo palmas. Mas, na verdade, o que ele quer é desestruturar o governo de Jair Bolsonaro. É única e exclusivamente. E o general Mourão aparentou para ele, para a turma do PT, que estão falando bem dele, aparentou que é frágil. E eles vão tentar trazer ele para as fileiras da esquerda. Estão tentando. Não acredito em hipótese nenhuma que o general Mourão vá cair nessa. Mas que eles estão tentando, estão. Isso aí não tem nem dúvida. Agora vocês vejam o que acontece. O cara está dentro de uma prisão, está dentro da Polícia Federal. Ele entrou com milhares eu vou dizer milhares porque acho que passou de 1000 já,
habeas corpus, alegando todo tipo de coisa, falando mal da justiça, falando mal de juiz, falando mal de imprensa, falando mal de governo, falando mal de todo mundo. O único bom é ele, que ele mesmo se comparou, olha, eu acho assim incrível, ele se comparou a Jesus Cristo. Isso em uma entrevista, uma palestra que ele fez. Ele disse, em certo ponto ele fala que ele sofreu mais do que Jesus. E outra parte, ele fala que ele só é inferior a Jesus. Que o único acima dele é Jesus. É interessante isso, o Lula falar uma coisa dessa, né? Mas tem uma certa entrevista que ele fez com o juiz, eu não me recordo o juiz, não é o Marcelo Bretas, não me recordo o nome, e ele falou para o juiz: Excelência, o povo precisa ler mais a Bíblia para não ficar usando o meu nome em vão. Olha que absurdo. A Escritura Sagrada diz: não falarás ou não pronunciarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E o Lula, ele se pôs no lugar de Deus. O povo precisa ler a Bíblia para não ficar falando o meu nome em vão. Aonde vai o cinismo e a podridão desse cidadão? E aonde vai a loucura dessas pessoas que ainda seguem um indivíduo desse, que não tem o menor escrúpulo? Agora vocês vejam o que aconteceu. Durante a entrevista ele confirmou, não tem como desmentir. Tá? Vou ler a reportagem aqui. Olhem bem, as ligações telefônicas de um ministro do STF para um criminoso condenado em segunda instância. Que vergonha. Vamos lá. Quem será esse ministro, hein? É tão difícil saber, né? A boa postura de um ministro do Supremo Tribunal Federal é algo extremamente importante e necessário. Decência, reputação ilibada e idoneidade moral, sem nenhum tipo de questionamento ou qualquer dúvida. Pode um ministro do STF ter ligações íntimas com um criminoso condenado? É uma questão de ética. Não precisa se ensinar isso para um ministro do Supremo. Ele, no mínimo, ele tem que saber disso. Que ele não pode ter ligação com condenados ou investigados. Ele não pode ter essa ligação, porque ele fica como suspeito em qualquer questões que ele for julgar. Então ele tem que simplesmente se declarar impedido em qualquer ligação com esse cidadão. Ok? Quando for julgar qualquer coisa dele, olha, eu não posso, eu estou impedido devido à amizade que eu tenho com ele. Então vamos lá. É evidente que não coaduna com a sua posição suprema, mormente quando essa pessoa tem interesses no STF. Claro que Lula tem interesses no STF e muito interesse, não é pouco. Na entrevista da Folha, que foi na sexta-feira, foram reveladas as ligações íntimas de Gilmar Mendes para Lula. Ó, na entrevista foram reveladas essas ligações. Então, Gilmar Mendes ligou para o Lula. Ele deveria vir agora a público e explicar. Isso é uma obrigação que ele tem com a sociedade, né? Para amenizar, Mônica Bergamo, a entrevistadora, jornalista da Band e também da Folha de São Paulo. Para amenizar, Mônica Bergamo, a jornalista da Folha, trata Gilmar Mendes como adversário político de Lula. Aqui a jornalista pisou na bola feio. Que vergonha, uma jornalista, para tentar amenizar a coisa, passar um paninho por cima, falou uma besteira tão grande. Juiz não é político, Mônica. Juiz é a justiça. Ele não tem nada a ver com a política. Você é que colocou como um adversário político. Gilmar Mendes nunca foi candidato a nada, ou será que ele é e nós não sabemos?
que coisa vergonhosa, jornalista cometer falhas terríveis, tudo em nome de uma militância. Como assim? Além de ministro, ele é político? Bom, isso pode se debitar na ignorância da jornalista. Mas as ligações confirmadas por Lula, no mínimo, demonstram uma amizade íntima entre o condenado e o ministro. Situação degradante e inadmissível. Gilmar Mendes, no mínimo, em razão da amizade íntima com esse indivíduo, está impedido de participar de qualquer julgamento que envolva o presidiário Luiz Inácio Lula da Silva. De qualquer forma, temos aí mais um conteúdo para o impeachment de Gilmar Mendes. Isso é vergonhoso. Isso é vergonhoso. Isso cabe sim impeachment. Como tem diversos pedidos de impeachment lá e nenhum foi aceito até agora, mas cabe sim, porque o ministro não pode ter envolvimento, ainda mais com um condenado tão conhecido, né, como ele. Ligar para ele, jamais. Vergonhoso. Parabéns a Amanda Costa pela reportagem, excelente, muito, muito boa, tem muito que aprender aqui. Agora vocês vejam bem, que ponto está a nossa Suprema Corte. Ministro do Supremo estão fazendo muitas coisas ali para libertar o cidadão. Agora chega ao ponto de ligar para ele. O que é que o ministro tem que ligar para um prisioneiro em segundo grau ainda? Condenado em segunda instância. Isso fica uma coisa pesada para o Supremo. Tem que haver agora uma resposta do Supremo sobre isso. Porque o que ele fez compromete todos os ministros. Não é só ele, não. Porque cai a suspeita sobre ele e cai a suspeita sobre os outros ministros. Se os ministros se calarem, tornam-se coniventes. Então, vamos analisar que fica uma coisa normal. O ministro pode entrar em contato com qualquer preso, conversar com ele, sem problema. Não. Não está correto isso. E não tem como negar, porque o próprio Luiz Inácio da Silva confirmou durante a entrevista. Que vergonha. Vocês têm dúvida ainda de que estão fazendo de tudo possível para soltar esse indivíduo? Vocês têm dúvida de que vão tentar de todas as maneiras colocar ele de forma assim limpa, em condições de eleição? Não é isso que eu quero. Eu quero que ele permaneça na cadeia. Tomara que saia a condenação em segunda instância lá no TRF4 em relação ao sítio. Porque aí as penas se somam e vai ficar mais difícil. Mas eu estou apreensivo. Confio em Deus que esse indivíduo não vai sair da cadeia tão cedo. Confio em Deus que ele vai permanecer lá. Mas que há uma forte movimentação em prol da liberdade desse indivíduo sujo, isso tá. É bem claro, não tem dúvida nenhuma. Mas, se Deus quiser, a mão poderosa do Criador vai estar ali impedindo disso acontecer. Oremos para que o Eterno abençoe e não aconteça o pior, ele escapar. Shalom para todos. Se você não se inscreveu no canal, por favor, se inscreva. Deixe o seu comentário. Diga o que você acha, não precisa concordar comigo, me ensine muitas coisas como vocês têm ensinado. E compartilhe o vídeo, ajude o canal a crescer e aguarda. Estaremos sorteando, olha, está na embalagem, a linda Torá, escrita em português e hebraico para você, ok? Vamos estar sorteando ela quando completar 20 mil inscritos. E falta pouco, hein? Estamos chegando lá. Tá bom? Um abraço a todos. Shalom.